Muito bem, irmãos, amigos, vamos a Gênesis capítulo 18. Na realidade é uma continuação da pregação passada. Nós acabamos desenvolvendo um certo assunto que não estava no programa e tomamos metade do tempo. Então eu fiquei de continuar hoje. Estávamos vendo que Deus, numa teofania, numa forma visível de aparecer, ele surgiu diante de Abraão e avisou que ia destruir Sodoma. Então foi iniciado da parte de Abraão um diálogo com Deus muito interessante e cheio de lições. E eu tentei mostrar, estou tentando, que devemos aprender algumas características desta conversa de Abraão com Deus para aplicarmos nas nossas orações. Inclusive, a boa parte do tempo que eu empreguei na pregação passada foi para falar exatamente dessa questão das nossas orações com Deus, que não chega a ser um diálogo como Abraão, mas também não é um monólogo, como alguns podem pensar. Então, desenvolvi bastante isso de uma maneira espontânea. Mas, então, vimos duas características desta conversa que Abraão teve com Deus. Primeira, intercessória. Ela intercedeu pelos habitantes lá de Sodoma, que aliás nem existiam, os habitantes crentes, justos de Sodoma, que nem existiam. Até comentei, ele orou por gente que nem existia, porque vocês vão ver aqui no diálogo que Deus provou que não existiam nem 10 crentes lá, dando a entender que parece que só havia Ló mesmo. E ele exaltou a Deus também nas suas interlocuções com Deus. Vamos a Gênesis 18, então, versículo 20 a 33, eu vou ler novamente a passagem para ficar bem fresquinho na nossa memória, depois vermos o restante das características desta conversa de Deus com Abraão, ou de Abraão com Deus, talvez melhor dizendo. Então, versículo 20, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim, e se é assim, não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Só lembrando que eram 2 anjos em forma humana, que comeram lá com Abraão, eles serviam uma comida e tudo. Depois os 2 anjos partiram para efetuarem o plano de destruição de Sodoma e Gomorra, e o Senhor ficou. Então disse, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Agora só os 2. E aproximando-se a ele, disse, Abraão então começa a conversa com Deus: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei, por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falando ainda: se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor: se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe fala somente mais esta vez.
Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, orienta-nos nesta pregação, nessa continuação de pregação, e que essas características que estamos vendo de Abraão no trato contigo sejam aprendidas por nós e aplicadas no nosso comungar contigo, no nosso conversar contigo, nas nossas orações contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Então, como falei, vimos que Abraão entrou numa conversa até um pouco tensa com Deus, insistente, por amor desses pretensos justos que haveria lá em Sodoma. Então, uma conversa altamente intercessória, já aplicamos. E comentamos que ele exaltou a Deus também, falando que Deus era amoroso, era um Deus justo, era o juiz de toda a terra. Então, ao mesmo tempo que ele falava com Deus, ele exaltava e exaltava e exaltava a Deus. Já falamos nisso. Mais um ponto. Ele humilhou-se diante de Deus. A atitude dele é muito humilde, o tempo todo. Ele não disse: aliás, eu preciso falar com o senhor, o meu sobrinho Ló está lá em Sodoma, e como ele veio de Ur, lá da Caldeia, comigo, eu me sinto responsável por ele, e eu não gostaria que nada acontecesse com ele. Como é que vai ficar isso? Nada disto. Ou: Senhor, tu me tiraste lá da minha terra, da minha parentela, mandou vir para cá com meus parentes, eu vim, obedeci, então eu acho que eu tenho um certo direito de pedir alguma coisa. É lícito eu pedir alguma coisa pelo meu sobrinho Ló. Não. No versículo 27 ele diz: eu que sou pó e cinza. Não reconheceu direito nenhum, mérito, nada diante de Deus. Quando orar, seja humilde, 100% humilde. Não pense em arrogar direitos adquiridos, méritos próprios, virtudes, dons, frutos, serviços. Você pode até ter muitas dessas coisas, de fato, mas foi dado. Tudo foi dado. Exatamente por aquele Deus para quem você está agora se dirigindo. Aí você pode dizer: mas pastor, pelo que eu entendo, eu tenho o direito de me achegar no trono de Deus, diante do trono de Deus. Aliás, eu tenho até direito de chegar lá com ousadia, porque a Bíblia assim me exorta. Não é? Eu diria, você tem direito mesmo de chegar diante do trono de Deus, até com ousadia. Mas me diga uma coisa: como é que você conseguiu esse direito? Este é o ponto. Não é só que você tem o direito, você tem, mas esse direito foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo, como homem, derramou o próprio sangue para comprar esse direito, e ele transmitiu a todo aquele que nele crê esse direito, inclusive você, crente, que está me perguntando essas coisas, hipoteticamente. Então ele repartiu com você o direito. Você tem direito, mas foi dado. É bom senso? É razoável se arrogar uma coisa que é dada e se gabar por isso e se impor por causa disso? As virtudes você recebeu de Deus, os dons e o fruto do Espírito você recebeu do Espírito Santo. Como querer desfilar essas coisas diante de Deus para que suas orações tenham mais efeito? Senhor, eu mereço isso, portanto me ouve aqui, me ouve ali, porque eu tenho.
É patético, impróprio. Eu diria que o mais perto que você poderia usar chegar quando orasse a Deus seria como Neemias. Lembra de Neemias que eu fui contar? Foram 3 vezes que ele disse algo: lembra-te de mim para o meu bem. Ele gostava de lembrar a Deus que ele andava fazendo umas coisas importantes para Israel, construindo lá a cidade, reerguendo, depois que foram exilados para a Babilônia, no retorno. Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. É o máximo que eu teria coragem de chegar. E olhe lá, era dizer: não esquece não, Senhor, eu estou aqui tentando ser fiel, estou tentando trabalhar para Ti. Anota aí. Então, é muito interessante. Era um homem fiel demais, Neemias, e é uma parte, um líder, grande líder de Israel, mas é uma parte interessante da personalidade dele. E ele ficava dizendo: Senhor, não esqueça não. Até aí eu acho que vai. Acho que ele não deixou de ser humilde por isso não. Só pediu que Deus não se esquecesse e lembrasse dele, o que é óbvio que Deus não iria fazer. Mas seja humilde de qualquer forma diante de Deus. Abraão deu uma bela demonstração aqui. Mais uma. Ele insistiu com Deus. Nada menos do que 4 vezes Abraão insiste diante de Deus. Eis que me atrevo a falar ao Senhor, não se ire o Senhor, falarei ainda. Eis que me atrevi a falar ao Senhor, e não se ire o Senhor se lhe fala somente mais esta vez. A insistência é um dos ensinos básicos sobre oração. Jesus nos incitou a isso, claramente, através de parábolas, diretamente. E eu não vou ler as parábolas, eu acho que não há necessidade. Mas insista com Deus. Pastor, tem um limite? Pode ter. Eu não vou desenvolver isso aqui, não vou dar base bíblica, poderia até conseguir alguma, mas é mais uma opinião, é mais uma maneira de pensar. Se sentir um peso no coração, indicando para encerrar, então pare. Há orações na Bíblia que Deus interrompeu. Nós vimos uma semana passada Josué orando, porque eles foram vencidos diante dos habitantes da cidadezinha chamada Ai, porque Acã tinha roubado umas coisas lá de Jericó e colocado embaixo da tenda dele, e Deus disse: para! E não é o único exemplo, não, tem outros exemplos na Bíblia. Então eu admito perfeitamente, não é uma doutrina estabelecida nas Escrituras, mas até por esses exemplos admito perfeitamente ser razoável que o Espírito Santo um dia chegue no crente e diz: pode parar de orar aqui por esse fulano, por esta, ou por uma causa. Se for o caso, talvez seja a hora de você pensar em parar de orar mesmo e não orar de uma maneira, se sentindo forçado a orar. Mas, à parte disto, ore e insista. Cristo chegou ao ponto quase de dizer assim: podem me incomodar, podem incomodar ao Pai com as suas orações em meu nome, podem pedir, peçam à vontade. Claro, eu teria muito o que dizer também sobre como pedir, a atitude de pedir em nome de Cristo, não o que bem entender. Tem um conjunto de verdades por trás disto. Eu não vou entrar aqui, mas quero só observar este aspecto de Abraão. Quando claro, a gente já conhece a passagem, mas toda vez que eu li essa passagem, Abraão, uma vez, 2, 3, eu digo: eita, homem corajoso. Toda vez eu me assusto um pouco com Abraão, toda vez. 1, 2, 3, digo: agora acabou. 4, eita, corajoso, o próprio Deus na frente, e ele ali todo, estou me atrevendo aqui e tal. Ele estava meio sem jeito, meio constrangido, mas ele foi, porque ele queria muito que Deus protegesse os justos de Sodoma.
E estava certo que havia, só que não havia, mas ele achava que havia. Então ele orou com força, orou com insistência diante de Deus. Com certeza Deus leva isto em consideração, a força com que você ora, a intensidade do seu desejo. Não é o fator único para Deus ouvir suas orações, claro, como já comentei, outros aspectos, em nome de Cristo, de acordo com a vontade de Deus e tudo mais, que eu não vou comentar aqui. Mas um dos fatores de uma oração aceita, que mexe no coração de Deus, com certeza é a intensidade dela e a vontade de realmente ter aquilo, se for a vontade de Deus. E Abraão soube com muita clareza deixar claro o tanto da vontade dele. Apenas ao insistir com Deus, tenha duas atitudes. Uma, acabei de falar, humildade. Sempre, absolutamente sempre. Muita humildade diante de Deus. E a segunda é a próxima característica da oração de Abraão, que é, a quinta no caso, reverência diante de Deus. Insistência não significa irreverência, nem falta de respeito, nem arrogância. Ao mesmo tempo em que insistia firmemente com Deus, Abraão, o tempo todo, foi respeitoso, muito respeitoso. Guardava uma distância grande entre ele e Deus. Muito cuidado ao se dirigir a Deus. Abraão mostrou grande reverência. Então, quando você for orar a Deus, em qualquer situação, fale com cuidado, fale com respeito. Às vezes a gente percebe alguns crentes falando de Cristo, de Deus como Pai, com expressões que dão a entender muita intimidade e diminuindo muito a distância entre o pecador perdoado, como nós somos, e Cristo, o Deus Pai. E dá a entender uma certa liberdade com Deus que a Bíblia não autoriza, não. Agora, você ter intimidade com Deus, claro, deve ter. A Bíblia insiste muito nesse ponto. Nas minhas pregações eu tenho falado muito neste aspecto, muito, como um segredo que eu creio que é de vida cristã, que é desenvolver intimidade com Cristo. Mas a intimidade não gera uma liberdade imprópria de mau gosto, absolutamente. Então, um filho pode ser muito íntimo do seu pai, mas ele ainda é um pai. Ele tem que guardar reverência como pai. E em qualquer relação entre duas pessoas, a mesma coisa. Então, falar de Cristo como se fosse um chapa, um colega, de bater assim no ombro, não passa, creio eu, na cabeça de quem tem realmente intimidade com Deus. Querer mostrar intimidade desta forma, eu acho que está mostrando exatamente o contrário. É que com essa falta de reverência, está mostrando que não tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E é significativo lembrar que nós estamos dando um exemplo aqui de reverência e muito cuidado com Deus, exatamente no único homem na Bíblia que Deus chamou de amigo, ou a Bíblia diz que é amigo de Deus 3 vezes. 3 vezes. Está lá em 2 Crônicas 20, Isaías 41 e Tiago 2. Eu nunca tinha me dado conta que era 3 vezes que a Bíblia chamou Abraão de amigo de Deus. Então, se alguém tinha intimidade com Deus, se alguém poderia ter intimidade com Deus, era este homem aqui. E ele tinha intimidade, ele tinha relação com Deus, vocês viram a conversa com Deus, mas guardando a distância. Apóstolo João deitava o peito,
a cabeça no peito de Jesus, quando estava aqui, amigo dele, amigo íntimo dele. Jesus estava numa forma esvaziada do uso pleno dos seus poderes, até da sua forma de se externar à sua criação, aos homens, a todos. Estava aí como um ser humano que ele é, mas subtraído da glória divina que ele nunca deixou de ter, como Deus que era e é, mas é como se aquela glória divina dele estivesse escondida enquanto ele esteve aqui entre nós, como servo. O mesmo João encontrou-se com o mesmo Jesus Cristo, agora no estado glorificado de Cristo, depois da conversão, lá em Apocalipse, capítulo 1, e buf, caiu aos pés de Cristo. O mesmo João. Nós não vimos ali João dizer: Jesus, mestre, há quanto tempo, que bom te ver, e de uma maneira com muita liberdade, dar um abraço em Jesus e tal. Ele botava a cabeça no peito do outro, mas quando viu Jesus na sua glória, caiu aos pés, mostrando grande reverência. Perdeu a intimidade, perdeu a amizade? Não ficaram estranhos. Jesus inclusive disse: levante. Não perderam a amizade, claro, mas a distância, eu diria, aumentou. A reverência passou, não é que ele era irreverente, mas proporcional à forma como Jesus estava se mostrando ali, ele guardava a reverência com o mestre, claro, mas quando ele viu na glória dele, ele não sabia mais nem descrever o aspecto físico de Jesus. Saía dele uma espada afiada de 2 gumes, ele não sabia direito nem como descrever, os cabelos como alva lã, e os pés como bronze polido, todo complicado, porque era belo demais, era lindo demais o que ele estava vendo, glorioso demais, não dava mais para encostar, ou colocar, ou reclinar a cabeça naquele peito, naquele contexto ali, não dava mais. Então, muita reverência com o Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, intimidade sim, mas guardadas as proporções. Por fim, ele cumpriu o que prometeu a Deus. Não sei se vocês notaram que ele, depois da 4ª vez, ele disse: faço mais não. No versículo 32, falo somente mais esta vez. E depois se calou mesmo. Ficou em 10, né? Sei lá se ele queria chegar nos 5, nos 3, nos 2, não sei. Eu sei que ele calou-se mesmo. E foi bom ter calado, porque ele disse que ia se calar. Ele prometeu a Deus. O que você prometer a Deus, cumpra. Sabe o que significa? Muito cuidado prometer coisas a Deus. Não ande prometendo coisas a Deus como você promete por seu diário. Se é que você tem um diário, no dia 1º de janeiro, nunca mais vou fazer isso, depois da manhã está fazendo de novo. E às vezes você promete para a esposa, ou para o marido, ou para o pai, ou para alguém, um amigo, nunca mais vai fazer isso, e fala: tenha cuidado com o nunca, tenha cuidado com a palavra nunca, a palavra sempre. Mas mesmo assim, cuidado prometer as coisas, até entre nós, aqui, por causa da sua palavra, da sua confiabilidade e tudo mais. Mas diante de Deus, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Deus é um Deus muito exato, muito exato. Não cai um beija-flor se não for do conhecimento dele. Ele sabe tudo, ele é extremamente minucioso, ele escaneia tudo, até o mais íntimo dos seus pensamentos, do seu coração, ele sabe. Ele poderá dizer o que você pensou há 7 anos, 3 meses,
2 dias, 4 horas e 22 minutos atrás. Ele vai, pá! Você estava pensando isto, exatamente. Então, ele é absolutamente fiel naquilo que ele promete e ele espera fidelidade. Ele espera compromisso daquele que promete a ele. Pastor, isso eu prometi, eu acho que eu vacilei. Eu me empolguei demais, eu prometi a ele e não cumpri, não. Não venha falar comigo, não. Vá falar com ele. E aí é bom nós sabermos que temos um Deus largo, de coração grande, infinitamente misericordioso, bondoso, compassivo, compreensivo. Então, corra para os pés dele e confesse, e diga, e converse, como Abraão conversou. Converse com ele. E no caso, assumindo que você falhou numa promessa, diga, eu falhei, eu errei, e converse com ele. Se ele vai lhe disciplinar por isso de alguma forma ou não, perdoar ele vai, não tem dúvida, absolutamente não tem dúvida. Chegou diante de Deus contrito e pede perdão, perdão está dado, acabou. Isso não significa que ele não poderá disciplinar mesmo com perdão dado, porque a disciplina é para o nosso bem, para nos ensinar mais. Então nunca sabemos quando ele vai aplicar uma disciplina a alguma falha nossa ou um pecado nosso, e quando ele não vai aplicar e deixa assim. Nossos pais agiram assim, nós agimos assim com nossos filhos. Há momentos em que nós deixamos passar, e há momentos não, dessa vez eu vou ter que lhe disciplinar. Então isso é com cada pai, com cada mãe, e é com o nosso Deus, a maneira como ele procede com relação aos seus filhos. Então, perdão sempre terá, disciplina não sabemos, mas não importa, a solução sempre será esta: chegar e dizer, Senhor, eu prometi e não cumpri, falhei, me perdoa. Pronto. E aprenda a lição, tenha muito cuidado em prometer coisas para Deus, muito. Por fim, o final do diálogo é bonito, quando diz que Abraão então se calou, e Deus saiu, e Abraão voltou para o lugar dele. Eu achei bonito aquele final. A oração formal é uma pausa nas atividades, vamos dizer, normais do crente, quando ele fica bem pertinho de Deus, face a face. O crente fala, Deus ouve, e Deus até fala através do Espírito Santo, meio de uma maneira inaudível, como eu expliquei semana passada, não vou mais falar, mas estabelece-se ali um diálogo, uma conversa entre o crente e Deus. Quando termina, geralmente em nome de Jesus, amém, encerrou. É como se Deus continuasse ali no seu trono, e o crente volta para as suas tarefas normais de casa, mas dá a ideia de um diálogo ali especial daqueles dois, Abraão e Deus. Deus, no caso, estava ali com uma teofania de uma maneira totalmente diferente, atípica. Então aí fala que Deus saiu fisicamente perto de Abraão, e Abraão voltou para a sua casa. Mas na ideia de nós chegarmos diante do trono de Deus, Deus continua no seu trono, e nós voltamos para a nossa casa, para a nossa vida normal, para a nossa dura rotina, debaixo desse sol, tentando ganhar a vida com o suor do nosso rosto. E é gostoso tirar esses momentos a sós com Deus, com você e o Pai. Feliz do crente que sabe aproveitar o privilégio de uma oração assim. E eu falei, uma oração formal, é como se fosse uma pausa e tal, que há aquelas orações informais, do tipo, como Paulo diz, orai sem cessar, em que o crente quase tem um diálogo contínuo com Deus, um pouco diferente do que eu falei aqui como oração formal. Que Deus nos abençoe para aprender tudo isso que Abraão nos ensinou de maneira magnífica quanto às nossas orações diante do nosso Deus. Respeito, reverência, humildade, intercedendo e
insistindo, ao mesmo tempo exaltando a Deus o tempo todo e se derramando diante de Deus. Que Deus nos ajude a termos momentos assim com Deus mais e mais e mais. Não tem momento certo, não tem hora marcada na Bíblia, quantas vezes por dia, por semana. É um privilégio que você pode se utilizar abundantemente, quantas vezes quiser. E muito pode, pela sua eficácia, pelo seu poder, a súplica, a oração do justo ou do crente. Talvez muito mais do que nós pensemos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a orar melhor, com a intercessão do Teu Espírito, ó Senhor, que intercede por nós até com gemidos que a gente não consegue exprimir, o que é inexprimível. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.